Terça-feira, dia 5 de abril, hoje é dia de falar de mercado e cenário econômico aqui no Investidor em Foco. E a gente ainda dá uma atenção especial ao mercado de ações, já que fechamos o primeiro trimestre do ano e é possível entender um pouquinho sobre como os principais setores da Bolsa desempenharam nesse trimestre. Bem-vindas, bem-vindos ao episódio de hoje. Já temos Caio Camargo, que é especialista em recomendação e portfólio, e reveza às terças-feiras aqui com o Ítalo. Caio, bem-vindo de volta. Obrigado, Rê. Sempre feliz em fazer o podcast com vocês. Obrigado aí pelo convite novamente. A gente que agradece. E Vitor Natal, que é estrategista do Itaú BBA para pessoa física, e a cada tempinho passa por aqui para atualizar a gente sobre o mercado de renda variável de ações. Vitor, bem-vindo de volta, você também. Obrigado, Rê. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece a presença de vocês dois para esse papo de um pouco de mercado da semana, os últimos acontecimentos que impactaram tanto investimentos como a economia. Queria começar com você, Caio, porque teve uma última rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia que chegou a animar mercados na última semana, mas ainda não dá para dizer que é um desfecho se encaminhando para esse conflito, né? Infelizmente não, eu gostaria de estar trazendo notícias melhores aqui. No dia, a negociação, né, que estava sendo já acompanhada, vai acontecer, não vai, acabou até animando os mercados, né? O rublo, a moeda russa, acabou tendo uma valorização no dia, bolsas americanas e mundiais também sentiram, né, essa parte mais positiva ali, né? Porque realmente é um avanço a conversa, né? Até concessões ali dos dois lados estavam sendo negociadas, né? Justamente buscando aí um eventual cessar-fogo. E a gente até vê diferentes visões ali dentro dos próprios governos, né? Na visão ali ucraniana, teve sim um avanço na visão deles, né? Eles acabaram até abrindo bastante concessões ali, por exemplo, reconhecendo a Crimeia e as regiões ali do leste do país como independentes, além de um acordo também de não entrada na OTAN, basicamente o que a Rússia vinha alegando os motivos desse conflito, né? Mas o lado russo, no mesmo dia mesmo, eles já deixaram bastante claro que não era nem perto de um cessar-fogo, que na verdade era uma demonstração, né, de que eles estão querendo uma conversa, e do lado deles a concessão foi diminuir um pouco os efeitos militares ali na região de Kiev, nas cidades aos redores ali. Que durante a própria semana se confirmou como não sendo uma verdade, né? Os ataques persistiram, dependendo até de como você analisa, aumentaram um pouco, né? Buscando ali realmente entradas mais fortes na cidade e, enfim, até sendo acusados de crimes de guerra ali na região. Logo depois disso, os mercados, assim, acho que durou um dia esse bom ânimo aí, os mercados logo já corrigiram todas as suas apostas, né, de que esse conflito deve se resolver num curto prazo. Mais sanções ali são esperadas contra a Rússia e os próprios cidadãos ali que têm algum relacionamento com o governo. Então, infelizmente, eu gostaria de estar trazendo notícias mais positivas, mas só animou mesmo no dia, viu, Rê? Bom, a gente vai acompanhando esses desdobramentos, até porque eles têm um impacto muito forte ainda, infelizmente, em mercados e na economia, que é o nosso assunto aqui. E pegando por esse gancho, Caio, a gente vem falando desde que esse conflito começou dos fortes impactos econômicos que têm acontecido, e um deles tem mexido demais com o preço do petróleo. E agora não é só isso que mexe com o preço do petróleo, mas a situação da China, que entrou em novos lockdowns por causa dessa nova onda de Covid, acaba impactando também em commodities como petróleo e gás. É ainda um momento de muita volatilidade para essa commodity, hein? Olha, sim. O que a gente percebeu, principalmente na semana passada, é que os governos, a OPEP, né, enfim, estão todos bastante preocupados com essa elevação de custo da commodity, porque isso gera uma inflação global ali bastante persistente, né? A gente estava vendo ali
níveis pré-pandemia, né? Enfim, o conflito acabou trazendo bastante pressão, né? A gente viu, por exemplo, o governo norte-americano e a OPEP buscando alternativas, né, para tentar controlar o preço do petróleo. Pensando assim, né, se o petróleo também escala muito, né, vai para um preço muito alto, as refinarias, até o consumidor final vai acabar buscando outras alternativas. Então, no fim das contas, um valor também tão alto do barril acaba não sendo importante para a commodity. Então, por isso também tem esse controle ali dentro de um preço que se entenda que faz sentido, né? Então, assim, buscando minimizar, ter um controle maior e minimizar essas pressões inflacionárias ali decorrente dessa disparada, né, em meio à guerra na Ucrânia ali, a Agência Internacional de Energia acabou informando que fará uma nova liberação de reservas estratégicas, tá? Com os detalhes devem ser maiores ali ao longo dessa semana mesmo. A Casa Branca também, né, os Estados Unidos, eles vão liberar ali 1 milhão de barris de petróleo por dia da sua própria reserva estratégica, também buscando controlar um pouco, né, essa escalada de preços. Essa medida aí deve ficar mais ou menos em 6 meses em vigor, tá? A depender também, obviamente, de como vai se dar o conflito. A própria OPEP, junto com seus aliados, decidiu também acelerar a produção da commodity, tá? Em maio ali, de 400 mil para 432 mil barris por dia também, tá? Falando um pouquinho mais da China, como você perguntou, o fator, até ele vem ajudando um pouquinho no preço, né? Ele traz até um alívio, digamos assim, porque a China está com a política de Covid-0, tá? Então ela tem seus lockdowns realmente, assim, em diferentes cidades, né? Começou em Shenzhen, agora chamou bastante atenção porque aconteceu em Xangai, né, que é a maior cidade chinesa ali com 25 milhões, uma das maiores, né, cidades chinesas ali, e uma das mais ricas também, tem uma produção forte de semicondutores, importante para a indústria automobilística, de tecnologia. Então, assim, quando se fecham fábricas, você diminui o transporte, você diminui o deslocamento de pessoas, né, com esses lockdowns. Então, acaba diminuindo um pouco a demanda pelo petróleo, né, pela commodity, pela gasolina, diminui o insumo também. Às vezes, a fábrica está fechada, usaria alguma parte de petróleo, enfim, nos seus insumos ali. Então, alivia até um pouco a pressão, né? Mas, no fim das contas, para a atividade chinesa, isso é bastante impactante. Só lembrando um detalhe, né, que essa política de Covid-0 na China, ela foi adotada lá no início da pandemia, né, nos meados da pandemia ali, para justamente controlar, sendo a China uma população imensa, buscando ali controlar o máximo possível do Covid, né? Só que dessa vez, ali até o último número que eu tenho é que 2.700 casos em Xangai foram confirmados, sendo que 2.630 aproximadamente eram assintomáticos, né, numa população de 25 milhões. Então, muita gente questionando, né, essa política de Covid-0. Tudo bem que dessa vez eles também anunciaram que não vai ser bastante restritivo, mas não é um lockdown 100% fechado, né? A ideia é você fechar uma parte, testar em massa. Algumas empresas vão funcionar de forma com turnos, né, em capacidade reduzida, até porque a China começou a entender que a economia dela já vem bastante impactada, né, durante a pandemia, mostra sinais ali de uma atividade mais fraca, então também não é muito do interesse deles fechar por completo. Então, eles têm repensado um pouco essa política e até eles estão estimulando, né, via Banco Central, via outras medidas por lá também, a atividade que anda ali bastante abalada desde a pandemia e continue com essas políticas, acaba impactando ainda mais isso, né? Boa, Caio, obrigada. Queria aproveitar essa conversa de commodities e de tanta oscilação de preço que a gente viu, não só no petróleo, mas para saber de você, Vitor, se volatilidades como essa que a gente percebe no preço do petróleo estão entre os fatores que mais impactaram a Bolsa Brasileira no primeiro trimestre desse ano? Olha, sem dúvida, esse tipo de coisa impactou a Bolsa, sim. E aí, para falar desse impacto, vamos quebrar aqui em um impacto positivo e em um impacto negativo. Tá. E aí, quando a gente olha para o lado positivo, o que a gente viu foi no final de fevereiro, né? Lembrando que esse conflito começou no dia 24 de fevereiro, então pegando o final de fevereiro e o início de março, as ações das empresas ligadas a petróleo subiram bastante. Mas, com o tempo, elas foram cedendo de volta e voltaram para valuations mais razoáveis.
Agora, esse é o ponto positivo que foi pontual para essas empresas, o ponto negativo é mais disseminado. E aí, como o Caio falou, a questão toda do petróleo acaba sendo principalmente a alta na inflação, tá? O petróleo acaba sendo uma commodity usada praticamente na cadeia inteira e por causa disso, com a subida do preço de petróleo, a gente acaba inflacionando a cadeia como um todo. Inflação generalizada demanda uma resposta do ponto de vista juros. E é o que a gente tem visto ao redor do mundo efetivamente os países, os Estados Unidos e até mesmo a Europa como um todo, caminhando para subida de juros para efetivamente conter essa inflação. Essa inflação que na sua maior parte tem a ver com as quebras de cadeia produtiva que aconteceram durante o pico da crise do coronavírus, mas que também sofreram bastante por conta efetivamente da apreciação do petróleo. Mas dito isso, Rê, eu diria que o maior impacto aqui para a Bolsa não teve a ver necessariamente com o conflito, mas sim com a entrada do investidor estrangeiro no Brasil. Eu diria que esse foi o maior impacto que a gente teve nesses 3 primeiros meses, tá? Recentemente a B3 divulgou no final da semana passada que eles cometeram um erro ali, contabilizando dobrado uma parte do fluxo estrangeiro. Então, o número que a gente via de aproximadamente 90 bilhões de entrada do investidor estrangeiro não está correto, ele é mais próximo de 60, e isso depende ainda de alguns ajustes. Mas, mesmo assim, essa entrada é muito relevante. E quando a gente compara com o ano anterior de 2021, ela é efetivamente muito pesada. E aí, o que fez isso acontecer, né? E aí é uma configuração aqui de 4 fatores que eu diria que ajudaram o investidor estrangeiro a entrar na Bolsa Brasileira. A primeira delas é quando a gente olha para o valuation da nossa Bolsa, né? Quando a gente olha para o preço do ponto de vista preço-lucro, a gente encontra um número bastante abaixo do que foi a média dos últimos 10 anos. Então, esse é o primeiro fator. Em segundo lugar, a gente acredita hoje que os gestores que focam, né, em mercados emergentes como o Brasil têm espaço para alocar no Brasil hoje. Nos últimos 10 anos, a gente viu uma fuga de investimentos no Brasil, o que fez com que o percentual desses fundos, o percentual da carteira desses fundos, na verdade, que investe no Brasil, saísse de uma média de 8% de alocação, chegando a bater próximo de 4%. E depois de todo esse fluxo estrangeiro, a gente acredita que já estamos de volta a algo próximo de 5% ou um pouquinho acima de 5% de alocação em Brasil. O terceiro ponto aqui é que outras geografias parecem piores, e aí eu vou citar aqui como exemplo a própria Rússia, que acaba se tornando um país não investível devido ao conflito, e a Índia, que parece ter a sua bolsa bastante cara, usando as mesmas métricas aqui de preço-lucro que a gente usou para falar da bolsa brasileira. E por último, algo interessante de se notar é que, como eu comentei, inflação é algo que acometeu o mundo como um todo. O Brasil foi também um país muito acometido por isso. A gente fechou 2021 com mais de 10% de inflação acumulada no ano. Porém, nós aqui já estamos nos encaminhando para o final do ciclo de subida de juros. Enquanto isso, ao redor do mundo, Estados Unidos acabou de começar esse processo, a Europa também parece que vai começar esse processo. Então, de maneira geral, a gente está à frente dos outros países. E lembrando que subida de juros é sempre ruim para a Bolsa de Valores. Então, esse impacto dos juros negativo já foi bastante sentido na Bolsa brasileira, enquanto ele ainda tende a ser sentido na Bolsa dos outros países. Tá? E aí, olhando para o primeiro trimestre como um todo, o que esse investidor estrangeiro comprou quando entrou aqui no Brasil? E aí fica bastante claro para a gente que o que eles compraram foram empresas grandes. Isso tem motivo. Quando o investidor estrangeiro vem para o Brasil, ele quer uma
porta muito grande de entrada e uma porta muito grande de saída, porque se ele precisar, ele consegue entrar e sair sem mexer muito nos mercados. Então, as large caps, que são as empresas com o maior volume na bolsa aqui, puxaram o Ibovespa, enquanto as empresas menores acabaram ficando para trás. E aí, quando a gente fala, quebrando aqui, né, a nossa bolsa em 3 partes, em setor financeiro, em setor de commodities e nas ações domésticas, a gente percebe que o setor financeiro, principalmente os bancões, foi aquele subsetor que mais subiu, que mais deu força para a Bolsa, seguido por commodities, como você comentou, e por último, as ações domésticas, né, com exposição ao nosso mercado local, acabaram ficando para trás. Então, de maneira geral, teve impacto sim, mas eu diria que o investidor estrangeiro é o principal motivo aqui para a nossa Bolsa. Que bacana essas informações, Vitor. E dito isso, com o trimestre fechado na casa dos 120 mil pontos, que ultrapassa o target que a gente tinha para o ano de 115 mil, queria saber de vocês, tem espaço para a Bolsa crescer ainda? Se ela é relativamente barata ou se a gente vai levar assim até o final do ano? Sei que você não tem bola de cristal, tá? Mas faz parte do nosso trabalho, né, Rê? Mas eu diria o seguinte, que do ponto de vista preço-lucro, ainda existiria espaço, sim, para a Bolsa continuar subindo. E aí o seu ponto com relação a gente já ter ultrapassado o nosso target de 115 mil pontos, é bem legal a gente bater um papo sobre isso. Todos os modelos, e a gente usa efetivamente um modelo, né, para conseguir determinar o que vai ser o target de bolsa para final de ano, eles têm uma série de parâmetros, eles têm uma série de premissas. E, como todo modelo, o nosso modelinho aqui tem uma série de defeitos. Um modelo nada mais é do que uma simplificação da realidade. E nesse modelo, a simplificação de realidade que a gente faz é se ater a fundamento. O que eu quero dizer com isso, colocado de outra maneira, é que fluxo não impacta o nosso target. E como a gente veio conversando aqui, o principal impacto para a Bolsa que a gente teve nesses 3 meses foi fluxo, no caso, o fluxo estrangeiro. Então, claro, como isso não é captado pelo nosso modelo, provavelmente a gente vai ter alguma revisão de target para a Bolsa, tá? Dito isso, há sempre espaço para a gente ter mais rentabilidade do que o índice. E aí que entra o nosso trabalho aqui de selecionar as melhores ações e de fazer e de compor as nossas carteiras, trazendo as melhores oportunidades para o nosso investidor, tá? E aí, nesse sentido, a gente continua, por enquanto, preferindo as ações de valor em detrimento das ações de crescimento, e dado que a nossa expectativa é que o investidor estrangeiro continue vindo para o Brasil, a gente gosta ainda das large caps, das empresas grandes e que oferecem uma rápida entrada e uma rápida saída para esse investidor, Rê. Boa, faz todo sentido diante desse cenário, né, Vitor? Faz. Bom, você tocou no ponto de inflação, dessa relação inflação com juros, com bolsa. Queria saber um pouquinho do Caio, como é que estão as expectativas com a divulgação do IPCA essa semana. Afinal, inflação global cresceu na pandemia, continuou crescendo com o conflito, quando se imaginava que ela fosse começar a cair, e, dito isso, segue sendo uma grande preocupação dos mercados globais, né, Caio? Sem dúvidas. Como você falou, acho que ela vinha da pandemia, né? Acho que o Banco Central brasileiro, e bem como os bancos centrais ao longo do mundo ali, esperavam que os preços globais ali começassem a voltar à normalidade aqui entre aspas, né? Aos poucos, porque a gente viveu um período bem conturbado ali, né? De choque de demanda, oferta, foi um período bem complexo ali. Mas quando a gente estava, né, vendo uma luz no fim do túnel, infelizmente, além das questões humanitárias, para a questão econômica também, veio esse conflito, as pressões ali dos preços se mantiveram ou até aumentaram, tá? Dependendo da ótica que a gente olha aqui do item, commodities, por exemplo, que a gente falou bastante aqui, é um deles, né? E, assim, começando até pelos Estados Unidos, né? Já se discute por lá até um aumento maior do que o contratado na última reunião, eles falaram em 6 aumentos de 0,25,
o mercado já está começando a apostar quase que majoritariamente em 0,50% na próxima reunião, principalmente com essa visão mais hawkish, né, que é justamente quando você olha muito mais para a inflação, até deixando a atividade, né, o PIB de lado ali um pouco, justamente focando nesse controle de preços, né. Lá a gente está vendo números bem acima do usual para o mercado americano, o que realmente acaba corroborando um pouco as atitudes do Banco Central a fim de conter essa escalada de preços, né. Já por aqui, como você falou, a gente vai ter a divulgação né, na sexta-feira do IPCA, tá? Que acho que é um dado de extrema importância na semana ali, porque independente de como vier o índice, né, como o Vitor já falou aí, que realmente vem impressionando bastante toda a cadeia, petróleo, enfim, a gente vem vendo preço de alimentos batendo recorde. Mês passado a gente teve um impacto muito forte da educação, até um pouco sazonal, claro, mas a gente viu reajustes ali de mensalidades, né, no começo do ano letivo, para ajudar também excesso de chuva no Sudeste, Sul passando por seca, que impacta bastante a parte de alimentos também, e sem dúvida todo esse conflito acaba impactando commodities energéticas e agrícolas, né? E com base nisso, o Banco Central, acho que com esse dado, na última reunião, telegrafou ali para o mercado que a intenção dele é que tenha mais uma alta, e ele gostaria de encerrar o ciclo por ali, mas dependendo desse dado de inflação, bem como e aí é importante a gente acompanhar, né, quais são os discursos ali, como é que vai ser essa repercussão nos mercados e no Banco Central aqui brasileiro, para ver se vão continuar com outras taxas ali maiores do que esse 12,75, que foi o que o Banco Central indicou ali, que pode ser o que ele gostaria de terminar o ciclo ali, pode ser que ele saia desse patamar e acabe indo para outros, né? Passando um pouquinho da inflação esperada, já uma alta bastante grande, tá? De 1,28% para o dado agora, né? Em janeiro a gente teve uma desaceleração do índice, fevereiro acelerou de novo, e março a expectativa é de que continue num patamar mais alto, e a gente sai ali de 10,54, passando ali para 10,97, segundo as expectativas de mercado, tá? Para a inflação. Boa, Caio. Vou encaminhar para o reta final aqui do nosso papo, mas tem ainda uma pergunta para cada um. Queria saber do Vitor, a gente falou um pouco sobre esse primeiro trimestre, o que influenciou essa alta da Bolsa. Você tocou no ponto do setor financeiro ter sido um dos desempenhos positivos. Teve setor prejudicado nesse primeiro trimestre, Vitor? A gente consegue apontar algum que não foi tão bem assim? Teve sim, Rê. Vamos passar por alguns aqui, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Boa. No lado positivo, como eu tinha falado, né, o setor financeiro foi super bem. Isso foi inclusive corroborado pelos resultados agora do quarto trimestre que foram discutidos nas últimas semanas, e foi corroborado também pelo guidance, ou seja, a indicação dessas companhias de como vai ser 2022 para elas, tá? Então, por exemplo, o Banco do Brasil mostrou um guidance super forte, e o BTG deu indicações também de que o ano de 2022 vai ser bastante forte. Siderurgia e mineração também foi um setor que foi super bem também, né, devido a questão do minério de ferro ter subido bastante. O setor de utilities, depois de bastante tempo sofrendo pela questão de GSF e pela falta de chuvas, também acabou performando super bem nesse primeiro trimestre. E, por último, o setor de petróleo e gás, por motivos óbvios, depois de tudo que a gente bateu esse papo aqui. E aí, no lado negativo, o que a gente teve foi o setor de alimentos e bebidas, e é interessante a gente bater um papo aqui sobre isso, porque no setor de alimentos e bebidas, a gente costuma ter as commodities entrando como custo. Então, por exemplo, um caso bastante icônico é o caso de Ambev, que depende bastante de trigo e alumínio para suas latinhas. Essas commodities acabaram subindo bastante, logo as ações dessas empresas acabaram sofrendo também. Outro setor que acabou indo mal foi o setor de papel e celulose, e aí o setor de papel e celulose tem mais a ver com o dólar. O dólar hoje
nesses níveis. A nossa equipe macro aqui acredita que esse não seja um nível razoável, né, que vai permanecer aí por muito tempo. A gente ainda acredita que no final desse ano a gente tenha um dólar por volta de 5,50, mas a gente admite que talvez esse dólar afunde até próximo de 4,30. E aí, com esse nível de dólar, empresas de papel e celulose, que são exportadoras e têm uma parte gigantesca dos seus produtos sendo cotados em dólar, acabam se prejudicando. Que é o caso de uma Suzano, por exemplo, que tem um percentual muito alto da sua receita atrelado à venda de celulose, que é denominada em dólar, e por causa disso acaba sofrendo bastante, e os investidores, em geral, acabam vendendo as ações da companhia para comprar teses um pouco mais interessantes nesse momento. E por último, o setor de bens industriais também não foi bem de maneira geral, e aí os motivos aqui são bastante variados, tá? E eu acho que é isso, eu acho que essa aqui é um bom panorama do que foi bem e do que foi mal, tem a ver com o investidor estrangeiro, tem a ver com guerra e tem a ver com as expectativas de inflação. Ótimo, muito bom, Vitor. E, bom, falei que a gente já ia fechar, então vamos fechar com a agenda da semana. A gente já falou aqui do IPCA na sexta-feira, tem, obviamente, uma atenção especial aos desdobramentos desse conflito, negociações, outras sanções à Rússia, eventualmente, que possam surgir. O que mais quem está nos ouvindo deve prestar atenção ao longo dos próximos dias, hein, Caio? Legal, Rê. Começando pelo mercado local, já que você trouxe, IPCA, como falado, na sexta-feira, né? Vamos ter uma agenda doméstica bastante interessante. Um dado, acho que chamou a atenção de todo mundo, é que o Boletim Focus, que era divulgado toda segunda-feira, essa semana não será divulgado pela questão da greve dos servidores. Hoje mesmo temos o PMI composto e de serviços, quarta-feira outro índice de inflação, IGPDI, enfim, vamos ter sabatina também para novos diretores de Banco Central por aqui essa semana. Lá fora, acho que dado mais importante ali, ata do FED e do BCE, né, do Banco Central Europeu, né, FED na quarta-feira. Ontem tivemos encomendas à indústria por lá, e vários dirigentes do FED falando aí ao longo da semana. Super importante isso para a gente conseguir, de repente, captar alguma coisa ali nas entrelinhas, para ver se o mercado começa a se posicionar um pouquinho mais em relação, vai ser 0,25, vai ser 0,50, acho que é importante ali esses discursos nesse sentido. Como você falou, tem até uma reunião do Eurogrupo e os ministros de finanças ali da zona do euro para discutir os efeitos econômicos da guerra, tá? E como o banco pode se posicionar, como o grupo pode se posicionar em relação a isso. PMI da Alemanha também na zona do euro. Acho que esses são os principais dados ali de uma agenda bastante recheada, tanto brasileira quanto estrangeira. Muito bom. Meninos, obrigada pela companhia nesse episódio, por terem participado aqui com a gente para a gente falar um pouco mais de mercado e desses desdobramentos e balanços de trimestre. Bom resto de semana para vocês e até a próxima. Valeu, Vitor. Obrigado, Rê. Sempre um prazer. Bom final de semana para todo mundo. Para ti também, Caio. Até semana que vem ou na outra. Obrigado, Rê. Eu vou ficar umas semaninhas fora aí, porque meu filho está chegando essa semana, então pelo menos umas 3 semaninhas aí eu vou estar fora, volto provavelmente no fim do mês aí. Enquanto isso, o Ítalo me cobre aí, ajudando vocês. Muito bom, parabéns. Obrigado, pessoal. E até o fim do mês. Até, boa hora para sua família, então. Obrigado. E obrigada para todo mundo que assistiu, não, que ouviu mais esse episódio do Investidor em Foco na sua plataforma de podcast preferida. A gente agradece sua audiência e espera vocês na quinta-feira, que é dia de falar de planejamento financeiro por aqui, então não percam. Martim e Ana Leone estarão aqui com a gente. Imperdível. Até lá.